passar para o pastor Samuel para trazer a palavra dessa noite. Gostaria de pedir desculpa, perdão para os irmãos que ficaram sem oportunidade nessa noite, né? E quem sabe a próxima vez, vão vir visitar, vão cantar, vão pregar aqui e vai estar as portas abertas, amém? Quero saudar a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Saudação especial para os irmãos aqui da igreja que eu acompanhei no começo. Deus me deu a oportunidade de fazer um discipulado com os irmãos e foi um tempo gostoso. E é bom ver a igreja crescendo, a igreja se integrando com outras igrejas e assim celebrando o aniversário. Aniversário de casa vazia é chato demais, né? Festa tem que ter bastante gente. Meu pai cantava muito aquela canção antiga, que na terra a festa não vai acabar, porque no céu ela não vai parar. Então o povo de Deus tem que ter a alegria de celebrar aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu tenho certeza que todos os irmãos, cada um aqui tem um motivo para celebrar o Senhor. São 2 anos dessa igreja e eu quero dar uma palavra sobre o pastor Alexandre. O pastor Alexandre talvez não seja um pastor de formação, mas ele é um pastor de vocação. Ele tem um coração de pastor e tem pastoreado os irmãos aqui com bastante alegria e desafio, e nós celebramos esse segundo aniversário muito felizes no coração, na alma, por aquilo que nós estamos vendo Deus fazendo na vida dos irmãos. Eu vejo o pessoal tocando aqui. Quando nós chegamos a primeira vez não tinha banda, estava, né, a coisa bem confusa, mas hoje os irmãos estão tocando unidos, e assim é a igreja. Igreja é igual a minha netinha que nasceu dia 28 de dezembro. Nasce, você olha, parece um joelho, né? Criança não tem muita forma, está começando a ganhar forma, e quando nós olhamos aqui no começo era assim, não tinha muita forma, né? A preocupação em formar a igreja, e ela foi passando, hoje está chegando aos 2 meses, já começa a tomar uma carinha de bebê, formada, já começa a ter reações às brincadeiras, e assim a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. A igreja não sou eu e você, a igreja é Cristo em nós, esperança da glória. A igreja não são essas paredes, a igreja somos nós, pedras vivas, porque através de nós Deus age aqui na terra. Irmãos, se a igreja não for boca de Deus, mão de Deus, os pés de Deus e o coração de Deus na terra, a terra estará perdida. Não há esperança para a terra se não for a igreja de Jesus. A gente pode falar mal da Dilma, do PT, do PSDB, a gente pode falar mal de quem a gente quiser, mas se mudarem os governos, a terra continuará perdida. A única esperança da terra é a igreja. E eu quero pedir aos irmãos que deem glória a Deus em favor da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra. Eu quero dar uma saudação aqui a Ana e a Donias, são gente do meu coração. Feliz de ver vocês, de compartilhar a palavra de Deus com vocês também. Irmãos, quem é que trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia. A Bíblia é o guia da igreja, não é o pastor, não é o profeta, não é o apóstolo. O guia da igreja é a Bíblia. Então eu vou pedir você que abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Abra no capítulo 1 e, por favor, por gentileza, se coloque em pé. Quando todos estiverem com a Bíblia aberta no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, nós vamos fazer um negócio que é necessário que se faça e se volte a fazer. Todos abriram? Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos do céu, com esse amém a gente chega nem na esquina, não é, pastor? Amém, irmãos? Amém. Isso. Coloque a sua mão direita
mão da vitória. Porque para o judeu, a mão direita era a mão da vitória. Coloque sobre o texto bíblico. Feche os seus olhos e vamos orar. Diga a Deus assim: Senhor, se o Senhor tiver uma palavra para a minha vida, partindo desse texto, que seja revelado nesta noite, através da boca do teu servo, no nome de Jesus. Pai querido, nós somos tua igreja, estamos aqui num momento de celebração e nós precisamos desesperadamente de ouvir a tua voz, para que ela conduza os nossos passos, para que ela nos leve por caminhos aplanados, para que ela nos faça ser igreja exatamente como o Senhor pensou, para que a tua palavra venha como espada de dois gumes e penetre no interior da nossa alma e venha, Senhor Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, venha sondar os nossos pensamentos, que a tua palavra venha arrancar de nós toda a maldade, todo o pecado, todo o engano, e que a tua palavra se revele no poder do Espírito Santo nessa noite, para que a tua igreja cumpra o papel dela aqui na terra, onde ela estiver. Que a tua igreja seja a boca do Senhor aqui na terra, que a tua igreja seja, ó Deus, fogo consumidor sobre essa geração que está vivendo enganada e iludida. Ó Deus, no nome de Jesus, coloca-me atrás da tua cruz, para que a tua palavra se revele ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Fique de pé, continue de pé, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 3 a 12. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Se você é crente novo e não sabe o que é Tessalonicenses, Tessalonicenses era uma igreja a qual Paulo escreveu uma carta de orientação para eles, e Paulo aborda aquela igreja partindo da perspectiva do crescimento. E Paulo traz uma palavra muito preciosa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e do versículo 3 ao 12, acompanhe lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, diz o texto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e em todas as tribulações que estão suportando até este momento. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês
para que o nosso Deus nos faça digno da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sente-se, mas não feche a Bíblia. Fique com ela aberta nesse texto, porque eu quero que o texto chame a sua atenção. Irmãos, eu estou vivendo uma luta, a luta dos olhos. Se eu coloco, embaraça, mas eu vejo vocês. Se eu não coloco o óculos, eu leio bem, mas eu vejo vocês. Eu prefiro não ver vocês, porque o Espírito Santo está vendo vocês. E eu vou tentar caminhar aqui desse jeito, porque a idade vai chegando e a visão vai caminhando, né? A visão vai deteriorando. Uma igreja digna do reino de Deus. Quantos aqui são igreja de Jesus? Uma igreja digna do reino de Deus. Você já parou para pensar se você, como igreja, é digno do reino de Deus? Talvez você olhe para você e pense assim: puxa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Se você tem esse pensamento, eu quero dizer a você o seguinte: que nós temos que ser uma igreja digna do reino de Deus, mas nós nos sentimos indignos do reino. Quando nós nos sentimos dignos, nós não estamos no reino. A palavra do filho pródigo é muito clara. Quando o filho pródigo volta para o pai, e ele chega diante do pai e diz: pai, eu não sou considerado digno de ser chamado teu filho, eu não sou digno de fazer parte do teu reino. Mas o fato de nós não sermos dignos não diz que a igreja não é digna. A igreja tem que ser digna de pessoas indignas. A igreja tem que ser digna do reino de Deus, para que ela glorifique o nome do Senhor. E quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo usa uma expressão várias vezes, de forma diferente, sobre crescimento. Ele fala sobre crescimento, e essa fala dele mexeu comigo, porque no texto aparecem 4 formas de crescimento de uma igreja, que Deus quer que uma igreja digna tenha. O versículo, meus irmãos, que me chamou a atenção, eu sou muito assim, tem um texto no texto que me chama a atenção e Deus começa a mexer com a minha mente. O versículo 11 ele diz, versículo 5, ele diz que elas dão prova, ou seja, as tribulações, as perseguições dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos, apesar de serem indignos. São as contradições do Evangelho. Porque quanto mais digno você se acha, mais longe de Deus você está. Quanto mais indigno de ser parte do reino, quanto mais você diz: Deus, eu não mereço o Evangelho da salvação, eu não mereço a tua bênção, eu não mereço a tua graça. Quanto mais você diz: Deus, eu sou um pecador miserável, e se o Senhor me abandonar, eu fujo da tua presença. Mas eu dependo de ti, eu confio no teu Filho Jesus. Deus começa a mexer com a gente quando a gente entende quem de fato nós somos. Mas, meus irmãos, existem 4 áreas que a igreja precisa crescer. Eu trago essa palavra para a igreja. Jesus Cristo, esperança para todos os povos, mas trago essa palavra também para os irmãos da Assembleia, os irmãos da Igreja Batista, os irmãos das outras Assembleias que aqui estão, de outras igrejas que não estão aqui relacionadas. Na verdade, eu trago essa palavra para nós que somos igreja de Jesus. Existe uma preocupação, meus irmãos, com o crescimento em várias coisas. Vocês conhecem a igreja, vocês sabem como é a igreja. Existe uma preocupação quando nós começamos igreja com o crescimento numérico. A tendência é nós falarmos assim: nossa, aquela igreja está bombando. Os jovens falam assim, né? Aquela igreja está bombando.
bomba, meus irmãos, é a igreja do Islã, que lá bomba mesmo, né? A igreja está bombando, a igreja está crescendo, tem um monte de gente lá. Esse não é o padrão do reino. Isso não é o padrão do reino. Em 2010, Deus me deu a oportunidade de estar em Cuba e participar de alguns cultos de adoração com grupos pequenos, como me deu a oportunidade de estar em outros países em adoração com igrejas que tem 16 membros, que tem 20 membros, que tem 8 membros, e gente que adorava de todo o seu coração. Sabe por que nós olhamos para o crescimento enquanto numérico? Porque nós estamos no Brasil. A nossa coqueluche, o nosso modelo é a igreja americana. A gente acha que toda igreja tem que ser grande. Mas, irmãos, para Deus não existe igreja grande e igreja pequena. Existe igreja. Ontem eu falei a um grupo de homens e eu disse assim, lá no grupo de homens tinha homens, meninos de 12 anos e idosos de 70 e poucos anos. Eu disse assim, para Deus não existe menino e ancião, para Deus existe homem. Ou é homem ou é mulher, porque o resto não existe para Deus. Para Deus não existe pastor de igreja grande e pastor de igreja pequena. Para Deus existe pastor. Para Deus não existe homem e mulher, em Cristo somos um só. E quando Ele olha para a igreja, Ele não vai avaliar essa questão. Talvez vocês pensem assim, puxa, mas nós estamos há 2 anos, temos um grupo pequeno. Mas é a igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está lá. Ele está lá. Você pode ter uma multidão e não ter a presença de Deus. Mas você pode ter 2, 3, você pode ter um círculo de oração de 6 mulheres, 7 mulheres, 8 mulheres, e a presença de Deus inundar aquele lugar. E a presença de Deus começar a mexer no coração das mulheres, mexer no coração da igreja através daquelas orações. Sabe por quê? Porque Deus não olha a quantidade. Nós queremos quantidade, mas Deus não olha a quantidade. Segunda maneira como a sociedade olha o crescimento de igreja é a questão financeira. Olha, aquela igreja é rica, hein? Eu lembro que eu conversei com um pastor uma vez e ele disse assim, Samuel, sabe quanto foi a entrada na minha igreja no mês passado? Ele falou de boca cheia, 400 mil reais. E do jeito que eu estava, eu fiquei com aquela cara de paisagem. E qual o problema? E quando ele encheu a boca para falar dos 400 mil reais por mês, na minha igreja entrava 40 mil reais o dízimo. E qual a diferença, irmãos? Se você for andar pelas igrejas na África, você vai ver que as igrejas na África não tem dinheiro, não tem banco, não tem som, não tem um monte de coisa, mas tem a presença de Deus movendo a igreja, levantando a igreja. Porque dinheiro não faz o mover de Deus. Então Deus não está olhando para o tamanho da sua oferta. Pelo amor de Deus, Deus não trata você de acordo com o tamanho da sua oferta, porque Deus não é banqueiro, Deus não é mercenário e Deus não precisa do nosso dinheiro. Aleluia! Deus não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, quem precisa do dinheiro somos nós, que sem dinheiro passamos situações difíceis. Mas quando olhamos hoje para o crescimento, pensamos no fator numérico, pensamos no dinheiro, pensamos na estética, pensamos na qualidade, pensamos se canta afinado ou se canta desafinado, se toca afinado ou se toca desafinado, se prega bem ou se prega mal. Meus irmãos, a nossa avaliação sobre igreja está errada. Deus não olha para isso, porque Deus, quando olha para o Samuel, Ele olha para o coração, Ele vê o coração, Ele vê a alma, Ele vê os movimentos do Espírito dele, não meu. E quando Ele olha para você é a mesma coisa, quando Ele olha para uma igreja é a mesma coisa. E nós temos um argumento, falamos assim, não, as coisas para Deus precisam ser bem feitas. Concordo, irmãos, concordo. Se pode ser,
Que seja. Porque a palavra de Deus diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Se essa irmã, ela toca teclado e é o melhor dela, irmãos, pode ser, não foi, viu? Mas pode ser desafinado, mas se for o melhor dela, Deus vai louvar. Amém? Talvez você não cante no coral da sua igreja, você fala assim: eu sou desafinada. Meus irmãos, fazer o quê? Fazer o quê? Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou para Deus? Alguém lembra? Não, Senhor, eu não consigo conduzir o teu povo para sair do Egito, porque eu não sei falar. Aí Deus virou para ele e falou assim: mas quem falou que você vai precisar falar? Porque quem vai falar sou eu, através da sua boca. Talvez você diga a Deus: eu não sei ensinar na escola dominical. E Deus diz a você: mas quem disse que é você que vai ensinar? Eu vou usar a sua boca para ensinar. Talvez você diga: eu não sei pregar. E Deus diz a você: quem disse que é você que vai pregar? Sou eu que vou usar a sua boca para você falar. Talvez você diga: Senhor, mas eu não consigo perdoar. Aí Deus diz: mas quem disse que é você que vai perdoar? Eu que vou manifestar o meu perdão através de você. Talvez você diga: mas Senhor, eu não consigo cantar. Aí Deus diz: mas quem disse que é você que vai cantar? Eu vou cantar através da sua boca. Mas sabe, meus irmãos, nós como igreja estamos errados, porque nós achamos que somos nós. Mas Paulo já disse para nós que é Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Se Cristo não estiver em nós, meus irmãos, esquece, não adianta crescimento. Mas existem 4 áreas aqui de crescimento que o texto apresenta. Agora eu quero que você olhe para o texto bíblico. Então veja só, a sociedade hoje, as igrejas, elas olham para o crescimento numérico, financeiro, estético, a qualidade, mas o texto apresenta 4 áreas que preocupam o coração de Deus para uma igreja ser digna do seu reino, porque se ela não estiver nessas 4 áreas, ela não é digna do reino de Deus. E aproveita, irmãos, que vocês estão completando apenas 2 anos, e é bom já aprender desde pequenininho o caminho que se deve andar. Diz Paulo no versículo 3, olha o versículo 3, o que Paulo diz. Na verdade, meus irmãos, só para ratificar aqui, Paulo não disse nada. Porque homens inspirados por Deus, diz a Bíblia, falaram o que está aqui. Então foi o Espírito Santo que falou através da boca de Paulo. E ele disse assim no versículo 3: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A primeira área que torna uma igreja digna do reino de Deus é a fé, meus irmãos. Uma igreja que não cresce em fé é uma igreja que não é digna de falar o nome do Senhor. E a fé que Paulo está falando não é esta fé de mover montanhas somente como nós vemos muitas vezes, não é a fé de curar enfermidades como nós vemos muitas vezes, mas é a fé do Evangelho. É como diz Paulo escrevendo a carta a Pedro, ele diz assim: olha, a fé que levará vocês à salvação. Meus irmãos, tem muito crente com fé. Fé? Tem crente que tem fé de que Deus vai resolver os seus problemas. Aí eu pergunto para você: e se ele resolver? De repente, como eu já vi acontecer nos meus 22 anos de ministério, Deus resolve o problema do camarada, Deus cura a família, Deus restaura um monte de coisa, Deus dá emprego, Deus dá isso, e a pessoa some da igreja. Eu fui pastor numa cidade chamada Biribiri, e tinha um irmãozinho que era pedreiro, gente boa toda a vida. Gente boa. Todo domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, ele ia na igreja, a pé, morava longe. Ele, a esposa e o filho, pequenininho, ia para a igreja. E orando. Oh, desculpa, perdão, de bicicleta. Mas ele ia para a igreja. Aí um dia, ele apareceu de moto.
Parecido, comigo sim, comigo não. Aí eu fiquei sabendo que ele comprou uma chacrinha. Aí um dia apareceu um Vectra, na época, bonito, carro novo. Aí, meus irmãos, quando ele apareceu de carro aí, que o cara sumiu, né? Sumiu. Um dia encontrou e falou assim: meu filho, onde você está? Você não aparece na igreja, quem está com você? Está doente? Não. Está faltando dinheiro? Não. Está faltando comida? Não. Está revoltado com Deus? Brigou com Deus? Bateu boca com Deus? Não. O que está acontecendo? Não, pastor, você quer? Eu comprei uma chacrinha aí, eu quero largar lá, porque se eu largo lá, para que eu comprei? Eu tenho que ir lá, então eu só tenho domingo para ir lá. Eu vou lá e cuido da minha hortinha, estou lá fazendo uma casinha também, e Deus tem me abençoado tanto, pastor. Eu fiquei pensando, mas que coisa difícil. Não é essa fé que faz a gente ter coisas que depois a gente esquece daquele que nos deu as coisas. Essa fé, qualquer pessoa pode ter, meus irmãos, mas é a fé que te fortalece no espírito e na alma, é a fé que te faz vencer batalhas, é a fé que te coloca em pé diante do inimigo e te levanta, é a fé que diz: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. É essa fé que nos levanta e que nos mostra a eternidade e diz: eu sou de Jesus. E o diabo diz para você: você não é de Jesus, você é falso, você é mentiroso, você é pecador. Mas o Espírito diz no seu coração: você é meu filho, eu te comprei com bom preço. Isso é fé, meu irmão. Talvez você esteja aqui dentro e você diga assim: mas Deus me ama, mas eu pequei tanto, eu errei tanto, eu me afastei da igreja. E Deus diz: é você que eu quero. Mas você precisa crer de que Ele te ama. A igreja precisa crescer em fé, meus irmãos. A igreja precisa olhar para frente e desbravar o futuro com fé. A igreja precisa não só pregar sobre fé, mas ela precisa dar passos de fé, ela precisa dar palavras de fé, ela precisa declarar ordens de vitória pela fé que ela tem em Jesus Cristo. Ela precisa saber quem ela é. E sabe, se entrar alguém aqui dentro, meus irmãos, destruído pelo pecado, cabe à igreja apontar para essa pessoa e dizer: no nome de Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, Deus te fará uma nova criatura. Eu conheci um menino num dos hotéis que eu fico durante a semana, porque eu trabalho viajando. O menino na portaria, conversei com ele, descobri que ele era membro de uma igreja evangélica, e conversa vai, conversa daí, ele não tem nada, ele sumiu. Tinha um homem lá no lugar. Eu falei: cadê o rapazinho daqui? Ele falou assim: ele está trabalhando no posto. Ele era meu filho. Eu: puxa, que legal, seu filho, tá, vai, conversa vai. Eu perguntei para ele assim: e o senhor vai na igreja? Ele disse: não vou na igreja, não preciso, porque eu amo com Deus, tem aquela conversa fiada que o diabo fala, o diabo é perigo de enrolar a gente. Não, eu amo com Deus, eu faço oração de manhã. Eu falei assim: mas você já depositou a sua fé em Jesus? Não, eu creio em Deus. Eu não estou perguntando se o senhor crê em Deus. Até o diabo crê em Deus e estremece. Nós cremos em Deus e nós não estremecemos. Porque se nós estremecêssemos na presença de Deus, muitas coisas não faríamos, muitas palavras não soltaríamos. Se nós estremecêssemos na presença de Deus, meus irmãos, o mundo veria Deus. Nós não estremecemos. Eu falei para ele: mas eu não estou perguntando se o senhor crê em Deus, eu estou perguntando se o senhor crê em Jesus Cristo. Eu creio, ele foi um homem bom. Não é isso. Meus irmãos, sabe o que está faltando? Até dentro da igreja é as pessoas crerem em Jesus e crerem que se elas colocarem a vida delas em Jesus, elas vão atravessar por esta vida, vão chegar chamuscado do outro lado, mas vão chegar. Isso é certeza de salvação. Diz o texto que a igreja em Tessalônica, ela crescia a cada dia em fé. E eu pergunto a você: você é crente há quantos anos? Há quantos
precisamos crer e de dar uma palavra de vitória a nós mesmos ou ao outro, nós não somos capazes de confiar que Deus vai fazer. Aí aquele menino, sabe o que ele disse para mim quando eu voltei para ele? Fui no posto e disse: olha, falei de Jesus com seu pai, convida ele para ir na igreja. Sabe o que ele falou para mim? Ah, meu pai não tem jeito não. Quase que eu dei aquele moleque. Se eu não sou de Jesus, não, meus irmãos, meu sangue baiano ia subindo. Eu ia pegar aquele menino e dizer assim: você não sabe o que você está falando. Meu pai não tem jeito não. Meus irmãos, isso não é palavra de fé. Palavra de fé é dizer glória a Deus. Um dia meu pai vai estar na igreja. Ele pode ser um alcoólatra, ele pode ser um perverso, ele pode ser um perdido, mas um dia ele vai estar em presença de Jesus. Ah, pastor, você não conhece o meu pai? Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece. Pastor, você não conhece o meu marido? Ele é um corintiano teimoso. Mas Deus conhece. O senhor não conhece, mas Deus conhece. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Ou o diabo já te enganou e disse: não é assim mesmo, não vai mudar nada. Você engana o diabo. Qual o tamanho da sua fé? Pastor, a minha fé está do tamanho de um grão de mostarda. Glória a Deus, meus irmãos. Porque muitas vezes a nossa fé não tem nem metade de um grão de mostarda. A igreja que é reconhecida por Deus e é digna do reino de Deus é uma igreja que cresce a cada vez mais, como diz o texto, cresce cada vez mais em fé. Irmãos, eu não quero me prolongar muito, mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu estava lendo o texto, eu fui ao encontro de Hebreus capítulo 11 e li sobre os heróis da fé. As mulheres, que coisa linda, mulheres de fé, mulheres que não estavam preocupadas em apresentar o seu melhor do lado feminino, como diz Pedro, uma beleza não moldada pelos adereços, pelos adornos, mas uma beleza do coração, mulheres de fé. Não são mulheres que sabem cantar, que sabem orar, que sabem jejuar. São mulheres de fé, mulheres que olham para a sua casa e dizem: eu luto pela minha família no poder do sangue de Jesus Cristo. Eu oro pelos meus filhos, eu oro pelas minhas filhas, eu oro pelos meus netos, porque eu sei que o meu Redentor vive. Homens de fé, não homens mexeriqueiros, homens que vivem a arrumar problemas e dificuldades para a caminhada da igreja, mas homens que se colocam diante do ministério e dizem assim: eu estou aqui para servir a Jesus, meu Senhor. Irmãos, no nome de Jesus, abram seus ouvidos e ouçam. A igreja precisa crescer na fé. Um povo que caminha convicto de sua salvação, para que um dia os nossos nomes estejam na galeria dos heróis da fé. Sabe o que eu tenho pensado muito ultimamente? Na minha casa moramos eu e minha esposa. Ela não pode vir porque ela está com meu sogro e minha sogra. Minha sogra tem Alzheimer, meu sogro tem 89 anos, doente, e minha netinha de 2 meses, que faz agora dia 28, ela não pode vir. Ficou muito triste porque gostaria de estar comigo. Mas, irmãos, sabe o que tem mexido comigo ultimamente? Porque na minha casa hoje, eu digo assim, que o meu rebanho tem desde o recém-nascido até o idoso. Esse é o meu rebanho hoje, é a minha família. Tem lá minha netinha, minhas filhas, meus genros, meu sogro e minha sogra. E ó, levar a sogra para morar em casa, só Jesus. Mas leva. E eu tenho tido uma experiência
que toda vez que alguma situação acontece, eu penso assim: como é que essa menina vai chegar nessa idade da minha sogra? E tenho pensado, eu hoje tenho 51 anos, como é que eu vou estar quando eu estiver com 80? Tem muito jovem aqui que não está nem aí para isso, né? Tem muita mulher aqui que não está nem aí para isso. Mas, meus irmãos, vai chegar uma fase da vida que a única coisa que vai sobrar em nós e de nós são os joelhos para a gente orar. Você não vai poder fazer mais nada, porque você não vai ter forças. O teu coração vai querer, o teu coração vai pedir, mas o teu corpo não vai reagir. E você não pode ser um idoso, uma idosa frustrado, acabado, abatido. Você tem que ser como Josué, com 80 anos, orar ao Senhor com fé por Israel e por sua família. Parar de ser um idoso reclamão, reclamona, mas chegar com fé. É preciso começar agora a trabalhar nisso. Ser uma igreja que cresce na fé. Segundo, versículo 3 ainda, diz que esses que cresciam na fé, muito mais aumentavam o amor de todos uns pelos outros. Meus irmãos, se eu pudesse, eu mandaria fechar a porta. Não vou mandar fechar porque ele vai morrer. Sabe qual é a preocupação de Deus? É com Israel. Não Israel lá, a nação. É com a gente. Tanto que a Bíblia diz assim: quando você for pensar em ajudar alguém, ajude primeiro aos... Não ouvi. Aos... Está vendo porque a igreja não conhece a Bíblia? A Bíblia diz que se eu vou ajudar alguém, eu preciso ajudar primeiro os domésticos da fé. Para ajudar um doméstico da fé, eu preciso saber quais são os domésticos da fé. Eu preciso me relacionar com o povo. Eu preciso ter amor. Um ambiente, diz o texto, que a igreja aumentava muito em amor. Irmãos, quantas coisas acontecem na igreja de Jesus que é puro desamor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E você diz: mas se eu amar, mas se eu fizer. E aí a palavra vem com medo. E diz a Bíblia que a igreja crescia em amor. Amor não olha a condição. Amor não olha o momento. Amor olha para a pessoa com aquele olhar de Deus, de compaixão, de misericórdia, de bondade. E diz: vamos junto até Jesus voltar. Aleluia. Diz que a igreja crescia em amor, meus irmãos. Em amor. Sabe, eu fiquei pensando, por que a gente tem dificuldade de amar o inimigo? Tem irmãos que eu digo assim: olha, a Bíblia diz para a gente amar o inimigo. Diz assim: pastor, amar o amigo não, mas amar o inimigo não. Sabe por que a gente tem dificuldade de amar o inimigo? Porque a gente não consegue nem amar os amigos. A gente suporta, a gente gosta. Aqui dentro tem muita gente que já brigou com irmãos em outras igrejas, que já se desentendeu com pastores, que já se desentendeu com diáconos, que já se desentendeu com os irmãos na área da música. Há muito movimento do espírito das trevas no coração do povo de Deus, tirando o amor. Irmãos, nós precisamos ter coragem para amar, porque sem coragem não se ama. Diz o texto que a igreja aumentava o amor dia após dia. As pessoas gostavam de estar juntas, as pessoas gostavam de ajudar umas às outras, as pessoas gostavam de suportar as fraquezas uns dos outros para ajudá-los a chegarem ao melhor termo na presença de Deus. Meus irmãos, está faltando isso. É mais fácil condenar do que amar. Amar é difícil, mas amar é para poucos. É para poucos. E diz o evangelista João, Jesus fala através da boca de João, registrado por João, de que há um novo mandamento que eu deixo com vocês, disse Jesus: amai-vos uns aos outros. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você se gaba de não cometer alguns pecados, é preciso você perguntar para você mesmo: mas eu tenho cumprido o mandamento do amor? Para ajudar um pouco a gente,
há uma grande diferença entre amar e gostar. Qual é o nome do irmão? Luiz. O irmão Luiz pode fazer alguma coisa que eu não goste, eu posso não gostar, mas eu posso amar o irmão Luiz. E na igreja acontece muito isso, irmãos. As pessoas fazem coisas que a gente não gosta, aí a gente desgosta e deixa de amar, não ama mais. Isso é estranho, isso é mundano, é carnal, diabólico. Se a minha filha fizer uma coisa que eu não gosto, eu não vou deixar de amar minha filha. E ela fez. Mas eu não deixei de amar minha filha. Eu amei mais, eu abracei mais, eu conversei mais, eu lancei mais amor sobre ela, porque ela estava precisando de amor e não de condenação. Ela fez, ela pareceu grávida, e eu recebo a notícia, eu estou viajando, e eu sozinho no hotel me deprimo, me abato e oro, choro, e digo: Deus, isso não! E eu orei aquela semana como nunca, para saber como é que eu ia reagir diante da minha filha. E Deus só disse ao meu coração assim: o que você espera dos outros, faça por ela. Ame sua filha. Eu cheguei em casa, eu falei para ela: Thaís, levanta. Ela falou assim: estou na roça, agora eu vou tomar um pulo do meu pai. Eu falei para ela assim: vem me dar um abraço. Ela me abraçou, apertou, chorou. Disse: pai, me perdoa. Eu disse a ela: filha, você já está perdoada. Sabe por que eu te amo? Eu te amo. A gente precisa crescer em amor, meus irmãos. A gente precisa crescer em amor. O mundo lá fora não sabe o que é amor, meus irmãos. O mundo lá fora usa e abusa dos relacionamentos, das amizades. Nós precisamos ensinar o mundo a amar. Uma igreja digna do reino é uma igreja que cresce em amor, mas também, além de ser uma igreja que cresce na fé, no amor, é uma igreja que cresce na resiliência. O que é resiliência? Resiliência é você ser capaz de suportar o sofrimento e ficar inteiro. Diz o texto, e agora no versículo 4 ao 5, diz o texto: por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em toda perseguição e tribulação. O que Paulo está dizendo? Olha, eu dou o testemunho da igreja de vocês, porque vocês são um povo firmes na tribulação. E a palavra de Paulo aqui, meus irmãos, ela é muito forte, porque ele diz assim, ele usa a seguinte expressão, ele diz: demonstrado por vocês em toda perseguição e tribulação, que estão suportando. Meus irmãos, me perdoem, mas há muita choramingação na igreja de Jesus. Muita choramingação. Paulo diz assim: olha, eu dou testemunho da igreja de vocês, porque vocês conseguem suportar a provação. Diz o texto: suportar. Não é reclamar, questionar, barbejar. Eu lembro que teve um período da minha vida que eu bravejei muito, questionei, eu brinquei, não teve Deus, Deus falou assim: rapaz, você está fazendo um trabalho sem ré, onde é que o cabo é? Calma, tá ali, ó. Não sei se vai entrar, né? Ou você confia, ou você não confia, ou você descansa, ou você não descansa. E nós vamos nos tornando resistentes, meus irmãos, é no meio do sofrimento. Acho que é assim mesmo. Eu sei que talvez o teu marido te abandonou, sua esposa te abandonou, teu filho foi para as drogas, talvez o seu segundo casamento já está indo para a bancarrota, sei lá qual é a sua história, mas eu sei que cada um de nós aqui, temos uma história de sofrimento, de tribulação, de provação. Você gostaria de ter seus filhos na igreja e eles estão no mundo, você gostaria de viver a sua vida melhor financeiramente, você está sofrendo financeiramente.
eles pregavam o Evangelho de Deus e eles eram perseguidos porque pregavam o Evangelho de Deus. Eu tinha outra bateria dessa. Sabe por que nós reagimos dessa forma? Porque nós não sofremos pelo Evangelho. Nós não sofremos. E eu pergunto a você, o que você já sofreu pelo Evangelho? E eu ia trazer as duas baterias. Uma igreja digna do reino é uma igreja resistente, é uma igreja resiliente, é uma igreja que sabe reagir no momento da tribulação, pois a maneira como reagimos às tribulações demonstra. Irmãos, uma igreja digna do reino é uma igreja que está com o seu olho, o seu olhar na eternidade. Não importa se é pobre, rica, pequena ou grande, se tem tribulação ou não tem, mas é uma igreja que olha para esse grande dia, o dia da nossa vitória completa. E vocês cantaram aqui, por isso eu amo os irmãos da Assembleia de Deus. Os irmãos cantam uns hinos que mexem com a gente, né? E os irmãos cantaram um hino aqui sobre soldados, né? Sobre batalha. E naquele hino fala sobre a nossa luta até chegar lá. Só que hoje não se prega mais sobre céu, sabe por quê? Porque quando você vai para a igreja, as pessoas dizem: vem buscar a sua bênção. Irmãos, a nossa bênção está lá na frente. Aqui, nós podemos, como diz Paulo, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação, ter em abundância e padecer necessidade, ter doença e não ter doença. Irmãos, uma igreja digna é aquela igreja que olha para a eternidade, prega sobre a eternidade, canta sobre a eternidade e espera a eternidade. Espera. Sabe por quê? Se Deus der todo o dinheiro que você está pedindo, se Deus te der a saúde que você está pedindo, se Deus te der os bens que você está pedindo, se Deus realizar os seus sonhos, um dia vão acabar. Um dia isso acaba. Deus quer que você almeje o céu. Almeje o céu. Que você diga: um dia eu estarei com o meu Senhor. Um dia perguntaram para mim assim: pastor, quando eu chegar no céu, eu vou reconhecer meu pai e minha mãe? Por exemplo, meus pais já morreram, meu pai era pastor, minha mãe crente em Jesus, eu creio que eles estão no céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês de coração: eu não me preocupo com isso não. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no céu, presta atenção aqui, se tiver alguém dormindo na porta, e presta atenção nisso que eu vou falar. Quando nós chegarmos no céu e nós contemplarmos, vamos virar para cá, e nós contemplarmos a glória de Deus, aquela glória que a gente não vê hoje, mas a gente imagina, a gente sonha, a gente canta, a gente prega, a gente almeja, essa glória vai estar completa na nossa frente. Meus irmãos, nós vamos esquecer tudo, nós vamos abraçar o nosso Senhor, e nós vamos dizer ao nosso Senhor o quanto nós esperamos aquele momento, e Ele vai nos abraçar e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, mas vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode ser daqueles que, quando chegar o tempo da eternidade, você vai receber um abraço de Jesus e uma palavra de Deus: vinde benditos de meu Pai, através da boca de Jesus. Ou você pode ser daqueles que passou a vida na igreja e Deus vai dizer para você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É tempo de se arrepender dos pecados, é tempo de ser igreja de Jesus, é tempo de valorizar fé, amor, força, resiliência e perseverança. Porque se você olhar para uma mulher crente e você ver nela fé, amor, força e esperança, há ali uma mulher de Deus. Ah, pastor, mas ela é pobre, mas é de Deus. Se você olhar para um pastor e você ver fé, amor, resiliência e esperança, ele pode ser pastor de uma igreja pobre, mas é um homem de Deus.
Mas se você vê um pastor preocupado com dinheiro, mercenário, preocupado com status, preocupado com multidões, você pode saber que tem alguma coisa errada. Porque Deus quer que a sua igreja seja digna e seja uma igreja que cresça na fé. Vocês têm que cobrar de vocês, juntar-se com o pastor dessa igreja, com os pastores dessa igreja, e dizer: pastor, nós queremos crescer na fé. Pastor, nós queremos crescer no amor, nós queremos nos amar. Ah, mas eu não aprendi a amar com os meus pais. Aprenda a amar com Jesus. Aprenda a amar com Jesus. Ah, mas eu não aprendi a amar com o meu marido. Aprenda a amar com Jesus. Ah, mas o mundo é cruel, mas Deus é cruel. O que não pode é Deus ser fiel e a igreja cruel. Mas não pode. Tem que amar. Mas pastor, o senhor não conhece aquele irmãozinho da igreja? Aquilo é um chato de galocha, mas pega galocha. Pega galocha, meus irmãos. Os irmãos acham que eu sou legal? Eu sou chato. Minha esposa de vez em quando fala para assim: você é chato demais, essa mulher. Não, é a idade que está chegando. É a idade que está chegando. E uma igreja que, quando olhar para o irmão, ouça o que eu vou dizer. E esse irmão estiver em crise financeira, estiver com doença, não diga para ele o absurdo que é o diabo. Diga para ele: meu irmão, aproveite esta crise, essa situação, e cresça em esperança. Espere que o seu dia chegará. Porque quando Jesus voltar, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando Jesus voltar, Ele vai acabar com todo o sofrimento. Ele vai pegar a nossa alma, alma de homem, alma de mulher. Ele vai pegar a nossa alma que não tem gênero, e Ele vai levantar a nossa alma e vai dar um grande abraço e vai nos colocar com Ele por toda a eternidade. Você quer ser um crente digno do reino de Deus? Vamos colocar em pé? Coloque em pé. Eu não sei se a irmã que conhece aquela melodia que renova no Senhor Jesus, conhece? Os meninos conhecem? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Não, guardado. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de ti. Irmãos, nós vamos fazer assim. Hoje é aniversário, mas é tempo de salvação, é tempo de conselho. A palavra de hoje é muito clara em dizer o seguinte: que Deus espera que o crente cresça. Deus espera que a igreja cresça, mas Deus não espera que a igreja cresça em número, em finanças, em beleza, em qualidade. Isso para Ele é secundário. Deus quer que a igreja cresça em fé, em amor, em resiliência e em esperança. Se você quer se colocar diante de Deus, eu gostaria de orar com você. Eu vou chamar os pastores para nós orarmos sobre o povo de Deus. Nós colocamos a mão sobre a palavra e dissemos assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Se o Espírito Santo falou com você, se você precisa crescer numa dessas áreas, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Vem junto, mesmo não que você não tenha esse costume na igreja, mas você quer orar.
sair deste santuário, deste lugar de adoração, a gente saia com um propósito só nessa noite: eu vou crescer para o meu Senhor Jesus. Você quer isso? Sai do seu lugar e vem aqui. Os pastores podem descer aqui e estender as mãos sobre esse povo. Vá sair do seu lugar enquanto nós cantamos Renova-me, Senhor Jesus. Solte o instrumento agora. Eu vou pedir que vocês se ajoelhem aqui no palco. Irmãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, se nós não crescermos nas coisas certas, nós pagaremos o preço de termos crescido nas coisas erradas. Talvez você seja líder na sua igreja, talvez você tenha se afastado do Evangelho, talvez você tenha vivido uma vida de pecado, mas você pode dizer: Deus, eu quero voltar a crescer, eu quero crescer na minha fé. Se você sempre foi um problema na igreja, você vai dizer: Deus, eu não vou ser mais um problema na igreja. Se você sempre foi um filho problemático, você vai dizer: Deus, eu não quero mais ser um filho problemático. Se você foi sempre um marido problemático, você vai dizer: Deus, eu não quero mais ser um marido problemático. Se você sempre foi uma esposa problemática, diga: Deus, eu não quero ser uma goteira na minha casa. Eu quero ser uma mulher que cresce. Eu quero crescer, Deus. Eu quero crescer. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração que está sendo agora tocado pelas mãos. E eu peço que as tuas mãos sejam estas mãos que tocam o coração. Eu peço no nome de Jesus que todo este povo, ao sair daqui, saia com desejo de não ser mais o mesmo homem e a mesma mulher, mas saiam com desejos renovados, com propósitos renovados, com valores renovados. E que, ó Deus, as igrejas aqui representadas sejam igrejas que cresçam na fé, no amor, na resiliência e na esperança. Que os pastores aqui presentes sejam pastores que cresçam na fé, no amor, na resiliência e na esperança. Que as mulheres que aqui estão sejam mulheres que cresçam na fé, no amor, na resiliência e na esperança. Que os homens que aqui estão cresçam na fé, no amor, na resiliência e na esperança. Que os jovens que aqui estão cresçam na fé, no amor, na resiliência e na esperança. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Pode voltar ao seu lugar. Deus abençoe grandemente. Que essa palavra se torne vida no seu coração. Nós conhecemos. Eu passo a palavra. Os irmãos podem sentar. Pastor Alexandre dará.
porque realmente Deus falou conosco essa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nessa noite, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado pela tua presença. Eu creio que você foi abençoado nessa noite. Creio que você sairá mudado, transformado nessa noite. Nós realmente precisamos ser o novo Israel de Deus. Nós precisamos mostrar para esse mundo que nós somos diferentes, que nós temos a luz que a Bíblia diz que nós temos que brilhar entre as trevas. Não dá mais tempo da gente ficar perdendo tempo com certas coisas pequenas. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, com a podridão que esse mundo está vivendo lá fora. É isso que nós devemos nos preocupar. E eu agradeço também a Deus pela vida do pastor Samuel. Com certeza Deus usou muito ele para falar conosco, que nós precisamos desse avivamento. Isso é avivamento. A palavra de Deus, essa que fala no nosso coração, isso é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é palavra que enche o nosso ego, não é, irmãos? Avivamento é a palavra que nos exorta a ser fiel a Deus. Isso é avivamento. A mudar de postura, a mudar de atitude. Isso é avivamento. Graças a Deus, porque eu vou sair daqui essa noite crendo, irmãos, com o meu coração numa alegria que não tem explicação, porque sei que Deus falou comigo, falou muito ao meu coração, e eu creio que Deus falou com os irmãos também. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem forte.